Problema 3. Então, dados pontos A, B e C não colineares, os vetores AB e AC determinam um paralelogramo cuja equação vetorial pode ser associada à equação do plano suporte desse paralelogramo. Então, aqui tem uma figura para ilustrar isso. Então, aqui o ponto A, ponto C, aí um vetor de A para C, e aqui o ponto B e o vetor de A para B. Diante disso, determine uma equação vetorial para o paralelogramo, não é para o plano, para o paralelogramo. Sabendo que o ponto A está sobre a origem, isso significa que o ponto A está em 0, 0, 0, do sistema de eixos coordenados, e que B é 0, 8, 0 e C é menos 4, 0, 0. Bom, como é que a gente marca isso aqui no sistema de eixos, aqui considerando x, y e z? Bom, aqui eu tenho, primeira coisa, o ponto A é na origem, né? 0, 0, 0. Então, aqui está o ponto A. O ponto B é 0, 8, 0. Então, o 8 aqui é em y, né? Porque é a segunda coordenada, que é a ordenada y. Então, aqui é 8. Esse lado aqui, para a direita da origem, é o lado positivo, que é o sentido da seta. Aqui em x, o sentido positivo é esse pedaço aqui, e essa partezinha para cima ali da origem vai ser a parte negativa de x. Então, como x é 0 e y é 0, então o ponto B é exatamente aqui mesmo, né? Então, o nosso vetor de A para B é esse aqui. Ele é em cima do eixo, tá? Aqui tá difícil de desenhar, mas ele tá aqui em cima do eixo. O C é menos 4, 0, 0. Então, menos 4, x é esse eixo aqui. Esse aqui, o menos 4 é em x, então x menos 4 é para cá. Digamos que o menos 4 seja aqui. Menos 4. Então, aqui é o C e esse aqui é o vetor AC. Digamos que estivesse lindo e bem desenhado, o nosso paralelogramo, ele é esse aqui, ó. Eu faço uma paralela aqui ao eixo do x e uma paralela aqui pelo final do vetor AC, esse aqui é o ponto B, esse aqui é o ponto C, uma paralela aqui. Então, o paralelogramo que a gente está querendo ter uma equação vetorial para ele é esse aqui, determinado por esses dois vetores. Bom, então o que eu faço com isso? Eu preciso de uma equação vetorial. A equação vetorial é do seguinte jeito, a forma geral dela é o ponto do plano que a gente está considerando, genérico, vai ser igual a um ponto A mais um vetor U vezes um parâmetro H. Esse H pode ser qualquer letra, a gente costuma usar H e depois IT para o próximo vetor. Porque para determinar um plano numa equação vetorial, eu preciso de um ponto e dois vetores diretores. Esses dois vetores eles não podem ser paralelos. Nesse caso, a gente já está vendo que eles não são paralelos. Eles são, aqui tem algum ângulo entre eles. Nesse caso, como eles estão em cima exatamente dos eixos coordenados, né, eixo x aqui e eixo y aqui, então aqui a gente sabe que inclusive eles são perpendiculares. Bom, então esse ponto P do plano, vamos ver o que a gente já tem dele. Esse ponto genérico do plano vai ser um ponto A, que a gente chama de A, tá? Não precisa ser esse A aqui, origem. Vamos botar aqui o ponto B, tá? Poderia ser qualquer um desses pontos. Então, vamos botar o ponto B. 0, 8, 0, 0, 8, 0, mais um vetor U. Bom, a gente vai dizer que o vetor U, vou botar aqui, U, é igual a AB. Tá? O vetor U é igual de A para B, que é esse vetor aqui, de A para B, essa partezinha aqui. O vetor de A para B, o que a gente faz para fazer isso? A gente pega as coordenadas do B, 0, 8, 0, 0, 8, 0, e diminui das coordenadas do ponto A, que é 0, 0, 0. Acaba que esse vetor U, ele vai ser 0 menos 0, 0, 8 menos 0, 8, 0 menos 0, 0. Ou seja, é a própria coordenada de B, né, já que o A é a origem. O vetor V, vou botar aqui, vetor V, vai ser igual a C. A gente está chamando aqui o V de AC. Isso aqui vai ser, então,
o C menos o A. Então, o C é menos 400. Então, menos 400 menos o ponto A, que é 000. Então, o vetor AC, né, que é o vetor U, vetor V, desculpa, o vetor V vai ser o próprio menos 400, né? Se subtrair aqui, a gente vai ver que fica isso. Então, aqui eu tenho os dois vetores, ó, um vetor diretor e o outro vetor diretor, o V e o U. Eu vou colocar aqui na equação. Então, U, que é 080 vezes H, mais, eu vou ter que botar aqui embaixo, tá? Mais o vetor V, que pra gente é menos 400, mais menos 400 vezes T. Só que isso aqui é uma equação do plano π, que é suporte desse paralelogramo. Como que eu faço para encontrar só esse paralelogramo? Ou seja, eu vou limitar uma certa região desse plano. Esse parâmetro H e esse parâmetro T, eles multiplicam as coordenadas do vetor U e do vetor V. Se eu fizer aqui de A para B, que é o vetor U, esse vetor aqui, se eu fizer T, H, variar somente, ou seja, pertencer a 0, 1, eu vou estar limitando esse comprimento aqui, esse segmento que é o comprimento do vetor. E para cá, ó, para esse AC aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o parâmetro T, que é o que multiplica pelo vetor V, que a gente disse que o V é o AC, né? O V é igual a AC, então é igual aqui, esse vetorzinho. Eu vou limitar o T a um intervalo, vou botar ele pertencendo ao intervalo 0, 1, e isso vai fazer com que ele só se limite a esse segmento aqui, então não vai passar para lá. Quando eu for calcular outros pontos do plano, nessa partezinha, nessa reta aqui que é determinada por esse vetor, eu não vou conseguir pontos aqui para cima. Eu vou só conseguir nesse limite, a mesma coisa aqui, só nesse limite, fazendo o H e o T variarem só de 0 a 1. Então, vai ser essa equação aqui, agora eu vou botar aqui. Equação vetorial do paralelogramo. Vai ser, vamos chamar aqui de P, tá? Um Pzinho pequeno. Vai ser P igual ao ponto 080 mais o que a gente escreveu aqui, né? Igualzinho 080 vezes H mais menos 400 vezes T, sendo que H, T pertencem a 0, 1. Então, essa aqui é a resposta, porque aqui eu estou limitando H e T, ou seja, estou limitando os parâmetros H e T de 0 a 1, e aí eu vou ter somente essa região do plano aqui, que é o paralelogramo determinado pelos vetores AB e AC. Era isso então, valeu!